Talvez o seu dia tenha sido longo, cheio de pensamentos que não descansam e preocupações que insistem em ficar. E agora, ao se aproximar do momento de dormir, o seu coração só deseja paz. A oração do dia nasce exatamente aqui, nesse instante silencioso em que a alma busca abrigo. Antes de fechar os olhos, existe um convite divino: entregar tudo nas mãos de Deus, confiar que Ele continua agindo mesmo quando você descansa. Se este momento fala com o seu coração, fique comigo até o fim. E se fizer sentido, se inscreva para que possamos caminhar juntos em fé, como uma família que ora, confia e descansa na presença de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora com o coração aberto, sem esconder minhas dores, sem disfarçar o peso que carrego dentro de mim, porque Tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele se forme. Como está escrito, que Tu sondas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, e nenhuma palavra chega à minha língua sem que Tu já a saibas por completo. Por isso eu não fujo mais, eu não finjo mais. Eu me rendo neste instante e Te entrego aquilo que ninguém mais consegue entender. E se você está ouvindo isso agora, não ouse sair desse momento, porque é aqui que sua história começa a ser mudada. Escreva nos comentários: eu me entrego por completo, e permaneça firme, porque algo está sendo alinhado dentro de você enquanto essas palavras entram na sua alma. Senhor, o meu dia terminou, mas as inquietações ainda insistem em me acompanhar, como sombras que se recusam a desaparecer, e eu reconheço que sozinho eu não consigo vencê-las, porque está escrito que devo lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu tens cuidado de mim. E eu escolho fazer isso agora, mesmo que minha mente tente resistir, mesmo que o medo grite mais alto. Eu lanço tudo diante de Ti, cada preocupação, cada dúvida, cada angústia escondida. E se você parar agora, você corre o risco de continuar carregando um peso que não foi feito para você suportar. Então escreva com fé: eu entrego minhas preocupações ao Senhor, e continue, porque este é o momento em que correntes invisíveis estão sendo quebradas, Jesus. Há momentos em que o cansaço não é só físico, mas invade a alma, sufoca o pensamento e rouba a esperança. Mas eu me lembro da Tua palavra que diz que Tu dás força ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqueles que esperam em Ti renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu me agarro nisso agora, porque eu preciso dessa renovação, eu preciso desse sopro de vida dentro de mim. E você que está aqui, não ignore esse chamado, escreva agora: minhas forças estão sendo restauradas, e permaneça, porque há algo sendo reativado dentro de você que o mundo tentou apagar. Senhor Jesus, entra nos lugares mais escondidos do meu coração, aqueles que eu mesmo evito visitar, porque doem, porque ferem, porque ainda sangram. Mas a Tua palavra diz que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito oprimido. E eu me apego a isso agora, porque eu preciso que Tu toques nessas áreas que ninguém mais pode tocar, que Tu cures aquilo que eu não consigo explicar. E se você sair agora, você estará deixando feridas abertas continuarem dominando sua vida. Então escreva: Jesus, cura o que está escondido em mim, e fique até o fim. Porque esse é um momento de transformação profunda, Jesus. Eu rejeito agora toda mentira que tenta me fazer acreditar que estou sozinho, porque está escrito que Tu estás comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso significa que mesmo no silêncio, mesmo na noite mais escura, Tu permaneces ao meu lado, sustentando, guardando, protegendo, e eu escolho confiar nisso. Mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo, e você que está ouvindo, não permita que a dúvida te faça abandonar este momento. Escreva com convicção:
eu não estou sozinho, e continue, porque enquanto você permanece, algo está sendo firmado dentro da sua fé. Senhor, guarda a minha mente agora, porque pensamentos negativos tentam invadir como uma tempestade, mas a tua palavra declara que a paz, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em ti. E eu recebo essa proteção agora. Eu declaro que minha mente não será dominada pelo medo, nem pela ansiedade, nem pelo desespero. E você precisa entender que sair dessa oração agora pode significar permitir que esses pensamentos continuem te dominando. Então escreva: minha mente pertence ao Senhor, e permaneça, porque há uma paz sendo liberada que não depende das circunstâncias. Jesus, eu coloco diante de ti a minha casa, minha família, tudo aquilo que faz parte da minha vida, porque está escrito que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E eu reconheço que preciso da tua proteção constante, do teu cuidado em cada detalhe, em cada ambiente, em cada relação. E você que está aqui, não deixe o descuido espiritual abrir portas que você não consegue fechar sozinho. Escreva agora: minha casa está guardada por Deus. E continue firme, porque há uma cobertura sendo estabelecida sobre tudo que é seu Senhor. Mesmo sem ver, eu escolho confiar, porque está escrito que andamos por fé e não por vista. E isso significa que mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando as respostas não chegam, eu permaneço acreditando que tu estás agindo, trabalhando, movendo situações que eu nem consigo perceber. E se você abandonar esse momento agora, você pode perder a chance de fortalecer a sua fé exatamente quando mais precisa. Então escreva: eu confio mesmo sem ver. E continue, porque essa decisão está mudando o rumo da sua caminhada, Jesus. Quebra agora tudo aquilo que tenta me prender ao passado, toda a culpa, todo arrependimento que não foi transformado, porque está escrito que se alguém está em ti, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E eu recebo essa verdade agora. Eu declaro que não sou mais definido pelo que ficou para trás. E você precisa declarar isso também, porque sair agora é permitir que o passado continue te controlando. Então escreva: eu sou uma nova pessoa em Cristo, e permaneça, porque essa verdade precisa se firmar dentro de você. Senhor Jesus, neste momento em que a noite chega, eu me posiciono em descanso, porque está escrito que em paz me deito e logo adormeço, porque só tu me fazes habitar em segurança, e eu tomo posse dessa promessa. Eu rejeito toda inquietação, todo medo da noite, toda perturbação que tenta roubar o meu descanso, e eu declaro que o meu sono será guardado por ti. E você que está aqui, não saia agora, porque este é o momento de selar tudo o que foi liberado até aqui. Escreva: eu descanso em Deus, e continue firme, porque algo está sendo estabelecido dentro de você que não pode ser interrompido. Senhor Jesus Cristo, neste instante em que minha mente tenta entender tudo e não consegue, eu me coloco diante de ti com o coração exposto, reconhecendo que existem caminhos que ultrapassam minha lógica e pensamentos que não alcanço, mas ainda assim eu me recuso a recuar, porque está escrito na tua palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E mesmo sem compreender, eu permaneço aqui, firme, porque eu sei que o teu agir não depende da minha capacidade de entender. E se você está ouvindo isso agora, não saia, não abandone esse momento, porque sair dessa oração é permitir que a dúvida domine a sua vida. Escreva agora: eu confio mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece fora do lugar, quando as respostas não chegam e o silêncio parece pesado. Eu continuo declarando diante de ti que a minha confiança não está no que vejo, mas no que creio, porque está escrito: porque andamos por fé e não por vista. E essa verdade sustenta a minha alma quando tudo ao redor parece desmoronar.
Eu não vou ceder ao medo, não vou permitir que a incerteza me paralise. E você que está aqui agora, não cometa o erro de sair dessa oração, porque é nesse exato momento que algo está sendo alinhado ao seu favor. Declare nos comentários: minha fé está acima daquilo que vejo Jesus. Há coisas acontecendo nos bastidores da minha vida que eu não consigo enxergar, mas eu sei que tu estás trabalhando, organizando cada detalhe, movendo situações que fogem do meu alcance, porque está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo sem entender como, eu me apego a essa promessa como quem segura a própria vida, porque eu sei que nada está fora do teu controle. E se você sair agora, você pode perder aquilo que está sendo preparado. Então, escreva com convicção: Deus está organizando tudo ao meu favor. Eu me recuso a viver preso à necessidade de entender tudo, porque sei que a tua soberania não depende da minha aprovação. E mesmo quando a dor tenta me confundir, eu escolho confiar, porque está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E eu entrego agora, não parcialmente, mas completamente, tudo aquilo que pesa dentro de mim. E você que ainda está aqui, não deixe que a ansiedade te roube desse momento. Permaneça firme e declare: eu entrego tudo nas mãos de Deus, mesmo quando o tempo parece não colaborar, quando as respostas parecem atrasadas e a espera se torna difícil. Eu continuo firme, porque sei que o teu tempo não falha, e está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu me alinho a esse tempo, mesmo sem entender, porque eu sei que há propósito em cada detalhe. E se você sair dessa oração agora, você pode estar abrindo espaço para a impaciência destruir aquilo que está sendo construído. Então escreva com força: o tempo de Deus é perfeito na minha vida. Senhor, existem momentos em que a confusão tenta tomar conta da minha mente, mas eu lembro que a tua palavra diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E essa paz invade meu interior. Mesmo quando tudo parece incerto, eu não preciso entender para descansar, porque o descanso vem de ti. E você que está aqui agora, não se distraia. Não permita que nada te afaste desse momento, porque essa paz está sendo liberada sobre você. Declare agora: a paz de Deus governa minha mente. Eu sei que há batalhas invisíveis acontecendo, coisas sendo impedidas, caminhos sendo protegidos sem que eu perceba, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E mesmo sem ver, eu sei que estou sendo guardado, que minha casa está sendo protegida, que minha vida não está exposta ao acaso. E você não pode sair dessa oração, porque é aqui que você fortalece essa proteção. Escreva com fé: minha vida está guardada por Deus. Mesmo quando meus pensamentos tentam me levar para longe da confiança, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, porque está escrito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E essa esperança me mantém de pé, me impede de desistir, me faz continuar mesmo sem respostas claras. E se você chegou até aqui, não pare agora, não abandone esse momento, porque algo está sendo restaurado dentro de você. Declare com convicção: minha esperança está viva em Deus Jesus. Eu reconheço que não preciso entender cada detalhe para confiar plenamente, porque a tua fidelidade não depende das minhas explicações, e está escrito: fiel é o que prometeu. E eu me apego a isso com toda a minha força, sabendo que nada do que foi determinado por ti falhará. Mesmo que eu não compreenda o caminho, eu sigo, porque sei em quem tenho crido. E você que ainda está aqui, não recue agora. Escreva com fé:
Deus é fiel em todos os momentos, e mesmo agora, enquanto tudo ainda não está claro, enquanto existem perguntas sem respostas, eu permaneço firme, porque sei que há um mover acontecendo, algo sendo preparado, algo sendo alinhado, e eu não vou sair desse lugar de confiança, porque está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu permaneço, eu insisto, eu continuo. E você também não pode sair, porque abandonar agora é abrir portas para aquilo que quer te destruir. Então, declare com toda a sua força: eu permanecerei firme até o fim. Nesta noite silenciosa, eu me coloco diante de ti, Jesus Cristo, com o coração exposto, sem máscaras, sem reservas, carregando tudo aquilo que tentei esconder durante o dia, cada pensamento que me inquietou, cada sensação que me apertou por dentro, cada medo que me fez perder a paz. Tu conheces aquilo que não foi dito, aquilo que ficou preso na garganta, aquilo que ninguém viu, mas que pesou sobre mim. A tua palavra declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E é exatamente nesse lugar que eu me encontro agora. Não me deixes sozinho com esses sentimentos que me esmagam. Não permitas que eu me afogue no silêncio das minhas próprias angústias. Envolve-me agora com tua presença que traz descanso. Se por um instante você pensou em sair dessa oração, cuidado, porque é exatamente nesse momento que o desânimo encontra espaço para dominar sua mente e sua casa. E você não quer abrir essa porta, não quer permitir que aquilo que tem te perseguido continue crescendo. Permaneça aqui, lute com sua fé, declare com seus lábios agora: eu não vou desistir, eu não vou sair, eu vou até o fim. Senhor Jesus, toca na mente que está cansada, confusa, sobrecarregada, pois está escrito que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é esse alívio que eu clamo agora, não amanhã, não depois, mas neste exato instante. Eu entrego aquilo que me tirou o sono, aquilo que roubou minha tranquilidade, aquilo que me fez duvidar até de mim mesmo, aquilo que me fez pensar que não havia saída. Tu conheces cada detalhe, cada pensamento repetitivo, cada medo que se instalou como uma sombra. Mas a tua palavra afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu me apego a essa verdade agora, mesmo que tudo dentro de mim tente dizer o contrário. Jesus, invade minha mente com tua verdade, silencia as vozes que me confundem e estabelece dentro de mim uma paz que não depende das circunstâncias. Não cometo o erro de apenas ouvir e não reagir, porque essa oração exige posicionamento, exige entrega, exige decisão. Se você quer que algo mude, declare agora: minha mente está sendo restaurada, minha paz está voltando, eu não aceito viver dominado pelo medo. Senhor Jesus, visita agora cada pensamento escondido, cada lembrança que dói, cada situação mal resolvida e transforma isso em descanso. Pois está escrito que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E é essa confiança que eu escolho agora, mesmo sem entender tudo ao meu redor. Acalma o meu espírito, Senhor, porque há um turbilhão dentro de mim que ninguém vê, uma inquietação que não me deixa respirar em paz, um peso que parece crescer a cada momento. Eu me rendo diante de ti, reconhecendo que sozinho eu não consigo vencer essa batalha interna. Tua palavra diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu lanço agora, eu solto agora, eu me recuso a continuar carregando aquilo que não foi feito para mim suportar. Recebe, Jesus, cada ansiedade, cada preocupação, cada pensamento que me consome. Se você sente esse peso, não fique em silêncio. Escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Jesus. E permaneça firme, porque algo está acontecendo enquanto você ora, mesmo que você não veja. Senhor,
Envolve-me com tua presença de uma forma tão real que eu não consiga ignorar, que eu não consiga duvidar, que eu não consiga voltar a ser o mesmo depois desse momento. Tua palavra declara que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu clamo por essa liberdade agora, dentro da minha mente, dentro do meu coração, dentro do meu interior mais profundo. Jesus, entra nos lugares da minha alma que eu evitei olhar. Entra nas áreas que eu escondi até de mim mesmo. Entra nas feridas que eu tentei ignorar, mas que continuam abertas. Não me deixes viver preso a isso. Não me deixes continuar sendo dominado por aquilo que me enfraquece. Pois está escrito que ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. E é essa cura que eu busco agora, não superficial, não passageira, mas profunda, verdadeira, transformadora, algo que mude a raiz de tudo aquilo que tem me feito sofrer em silêncio. Se você parar agora, você pode perder esse momento e talvez continue carregando esse peso por mais tempo, e você não quer isso para a sua vida. Então permaneça, declare com fé: eu serei transformado, minha mente será renovada, minha paz será restaurada. Senhor Jesus, toca no mais profundo do meu ser, quebra toda a cadeia invisível que me prende, desfaz todo o ciclo de pensamentos negativos que tenta me dominar. Porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu escolho essa verdade acima de qualquer sensação contrária. Nesta noite, eu me coloco debaixo do teu cuidado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas, eu escolho confiar, escolho descansar em ti, mesmo quando minha mente tenta correr em todas as direções. Escolho acreditar que tu estás trabalhando, mesmo no silêncio. Tua palavra afirma que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E eu me apego a essa imagem agora, permitindo que minha alma seja conduzida para esse lugar de descanso. E enquanto essa oração continua, algo começa a mudar dentro de mim, algo começa a se alinhar, algo começa a se reorganizar, porque a tua presença está agindo onde ninguém mais pode agir. Não deixe esse momento escapar, não ignore esse mover, permaneça firme, conectado, entregue. Senhor Jesus, mantém minha mente guardada, meu coração firme, meu espírito sensível à tua voz. Porque eu sei que é aqui, nesse lugar de entrega, que tudo começa a ser transformado e reconstruído de dentro para fora. Jesus, inclina teus ouvidos agora para o clamor profundo que brota do meu peito cansado. Porque há noites em que o corpo deita, mas a mente continua em guerra e a alma parece não encontrar abrigo algum. Então eu te imploro, entra neste momento comigo e toca no mais escondido do meu ser, porque está escrito que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu me agarro a essa promessa como alguém que se segura na última esperança. Não me deixa solto no vento da ansiedade. Não permita que eu atravesse essa noite carregando dores que não foram feitas para mim. Segura meu pensamento, silencia os ruídos, acalma as vozes que me perturbam, e enquanto eu falo contigo, não saia daqui, não se distraia, porque abandonar essa oração agora é dar espaço para aquilo que quer te destruir em silêncio, Jesus. Ensina o meu coração a descansar de verdade. Porque não basta fechar os olhos se a alma continua inquieta. Não basta deitar se o espírito permanece sobrecarregado. Então entra com teu poder onde ninguém mais alcança. Porque a tua palavra diz que em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu declaro essa verdade sobre a minha vida agora. Não importa o que aconteceu durante o dia, não importa o tamanho do problema, eu me recuso a levar esse peso comigo para a noite. E se você que está ouvindo sente esse mesmo cansaço, escreva agora com fé: minha alma encontra descanso em Jesus,
porque quem não declara acaba permitindo que o medo fale mais alto. Senhor, quantas vezes eu me deitei com o corpo exausto, mas com a mente acelerada, revivendo dores, preocupações, medos do amanhã. E isso não pode continuar assim, porque está escrito que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço agora, eu não guardo mais, eu não retenho mais, eu não alimento mais aquilo que me consome por dentro. Eu coloco aos teus pés cada preocupação, cada angústia, cada pensamento repetitivo que insiste em me aprisionar. E se você entende isso, não fique em silêncio. Escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Jesus, porque quem guarda a preocupação dentro do peito abre portas para noites sem paz. Jesus, visita agora cada canto da minha mente, porque existem pensamentos que não são teus, existem ideias que não vêm de ti, existem medos que querem se disfarçar de realidade. Mas eu sei que a tua palavra declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, eu rejeito toda perturbação, eu rejeito toda confusão, eu rejeito toda inquietação que tenta roubar meu descanso. E você que está aqui, não ouse sair dessa oração agora, porque o momento em que você abandona é o momento em que aquilo que te persegue ganha força. Permaneça firme e diga: minha mente pertence ao Senhor, Senhor Jesus. Guarda o meu sono, protege o meu descanso, envolve a minha casa com a tua presença. Porque eu não quero apenas dormir, eu quero repousar em ti. Eu quero fechar os olhos, sabendo que existe um Deus que vela por mim enquanto eu descanso. Porque está escrito que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, não permita que nenhum mal invisível se aproxime. Não permita que nenhuma opressão toque a minha vida durante a noite. E se você quer proteção, declare agora: minha casa está guardada por Jesus. Porque quem não se posiciona acaba deixando brechas abertas. Jesus, tira de mim o peso do dia, cada palavra que me feriu, cada situação que me abalou, cada pensamento que me desgastou. Eu não quero carregar isso comigo para a noite, eu não aceito que isso invada meu descanso, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu entro nessa noite com esperança, não com medo. Eu entro nessa noite com fé, não com angústia. E você que está aqui, escreva com convicção: amanhã será melhor, porque quem declara vitória antes de dormir, acorda mais forte para enfrentar o dia. Senhor, se existe algo escondido dentro de mim que ainda me impede de descansar, revela agora, toca agora, trata agora, porque eu não quero continuar vivendo noites pesadas. Eu não quero continuar refém de pensamentos que me aprisionam. Eu quero liberdade, eu quero leveza, eu quero paz verdadeira, porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então libera essa verdade dentro de mim agora. Quebra correntes invisíveis, desfaz laços espirituais. E você, não ignore esse momento, escreva: eu recebo liberdade na minha mente, porque quem permanece preso em silêncio continua sendo dominado. Jesus, eu entrego o controle. Eu paro de tentar resolver tudo sozinho. Eu paro de lutar batalhas que não são minhas, porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha, enquanto eu descanso, o Senhor age. E a tua palavra diz que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então eu escolho confiar, eu escolho soltar, eu escolho descansar em ti. E se você quer viver isso, declare agora: Deus está no controle da minha vida, porque quem insiste em controlar tudo acaba perdendo a paz que tanto precisa. Senhor, alinha o meu coração com o teu, porque muitas vezes o cansaço não é físico, é espiritual, é emocional, é interno, e só o Senhor pode
Alcançar esse lugar, só o Senhor pode restaurar o que ninguém vê. Então entra agora com tua presença, preenche os vazios, acalma as tempestades internas, traz equilíbrio, traz serenidade, traz descanso profundo e não se afaste dessa oração agora, porque sair nesse momento é como fechar a porta para aquilo que pode transformar a sua noite completamente. Escreva com fé: eu descanso na presença de Jesus, Jesus, enquanto a noite avança, eu me rendo ainda mais à tua vontade, eu me coloco completamente em tuas mãos, porque eu sei que não existe lugar mais seguro do que estar guardado por ti. E mesmo que o mundo lá fora esteja agitado, aqui dentro eu escolho permanecer em paz, porque a tua palavra declara que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então firma minha mente, fortalece meu espírito, sustenta meu coração, e você que chegou até aqui, não ouse parar agora. Continue firme, porque algo está sendo movido enquanto você permanece. Escreva: eu não saio dessa oração até sentir a paz invadir meu coração. Senhor Jesus, neste instante, eu me coloco diante de Ti com o coração exposto, sem máscaras, sem reservas, carregando dores que muitas vezes nem sei explicar, mas que pesam como correntes invisíveis na minha alma. E eu escolho agora liberar perdão, soltar aquilo que me feriu, abrir as mãos e deixar cair tudo aquilo que me aprisionava, porque está escrito na tua palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 14, que se eu perdoar aos homens as suas ofensas, também o Pai me perdoará. Então eu não vou resistir, eu não vou endurecer, eu decido perdoar agora. E se você está ouvindo isso, não cometa o erro de sair dessa oração, porque esse é o momento que pode mudar o rumo da sua vida. Escreva nos comentários: eu escolho perdoar, e permaneça até o fim. Jesus, eu sei que não é fácil deixar para trás as palavras duras, as traições, as injustiças que marcaram profundamente minha história. Mas eu lembro do que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 32, onde diz: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos como também Deus vos perdoou em Cristo. E eu me agarro a essa verdade como quem se agarra a uma corda em meio ao abismo, porque eu não quero mais viver preso ao passado. Eu não quero mais permitir que feridas antigas governem meu presente. E você que está aqui agora, não saia, porque sair agora é como abandonar sua própria libertação. Diga com fé nos comentários: eu não vou carregar mais isso comigo, Senhor. Visita agora cada canto da minha memória, toca nas lembranças que ainda doem, nas situações mal resolvidas, nas palavras que ecoam dentro de mim como acusação constante, e transforma tudo isso, porque a tua palavra declara em Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e se até aquilo que era pesado pode ser transformado, então minhas dores também podem ser curadas. Eu me recuso a continuar alimentando ressentimento, eu escolho leveza. E você que ouve isso, não abandone essa oração agora, porque é aqui que algo está sendo quebrado dentro de você. Escreva: eu recebo cura, e continue firme, Jesus. Eu entrego a Ti cada nome que ainda me causa dor, cada rosto que ainda me traz angústia. E mesmo que minha emoção tente resistir, minha decisão é maior que meu sentimento, porque está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então eu faço isso agora, eu libero, eu solto, eu deixo ir, mesmo sem sentir vontade, porque sei que a obediência gera libertação. E se você parar agora, você pode perder exatamente o momento em que sua alma seria aliviada. Então escreva: eu libero, e não desista. Senhor,
Limpa meu coração de toda raiz de amargura. Arranca tudo aquilo que contaminou meus pensamentos e minhas atitudes, porque eu não quero mais viver reagindo com dor. Eu quero viver guiado pela fé. E está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e eu rejeito agora qualquer raiz que queira crescer dentro de mim. Eu declaro que meu coração será leve, e você que está aqui, não ignore esse momento. Não saia como se fosse apenas mais uma oração. Escreva: eu escolho um coração leve e permaneça Jesus. Eu sei que enquanto eu segurava o passado, eu impedia o novo de entrar, mas hoje eu abro espaço. Hoje eu decido viver algo diferente, porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então eu recebo esse novo agora. Eu me posiciono como alguém que não pertence mais à dor. E você que está ouvindo, não abandone agora, porque sair nesse momento é como fechar a porta para o seu próprio recomeço. Escreva: eu vivo o novo de Deus, Senhor. Ensina-me a olhar para frente sem o peso do ontem. Ensina-me a confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo, porque a tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nisso, mesmo quando não entendo, mesmo quando ainda sinto dor, eu escolho confiar. E você que está aqui, não saia dessa oração, porque é nesse instante que sua fé está sendo fortalecida. Escreva: eu confio mesmo sem entender. E continue comigo, Jesus. Eu renuncio toda a acusação que ainda tenta me prender, toda culpa que insiste em voltar, todo pensamento que diz que eu não sou capaz de recomeçar, porque está escrito em João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu tomo posse dessa liberdade agora. Eu não sou mais refém do que passou, eu não sou mais escravo da dor, eu sou livre em ti. E você que ouve isso, não cometa o erro de sair agora, porque essa palavra está quebrando correntes invisíveis. Escreva: eu sou livre, e permaneça firme. Senhor, fortalece minha decisão de perdoar todos os dias, mesmo quando a memória tentar voltar, mesmo quando a dor tentar reaparecer. Porque eu sei que esse é um processo que exige fé constante, e está escrito em Salmos, capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então eu me aproximo de ti com sinceridade, com verdade, com um coração disposto. E você que está aqui, não abandone esse momento, porque Deus está tratando algo profundo dentro de você. Escreva: eu permaneço firme, Jesus. Eu declaro que o meu amanhã não será definido pelas feridas do meu ontem. Eu declaro que caminho em direção a uma vida leve, rendida e cheia de fé, porque eu sei que o Senhor trabalha em um coração assim. E está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, e eu avanço agora. Eu não paro, eu não recuo. Eu sigo. E você que está ouvindo, não saia dessa oração por nada, porque esse pode ser o momento que define o resto da sua história. Escreva: eu não vou desistir, e continue conectado aqui comigo. Senhor Jesus Cristo, neste instante em que minha alma se derrama diante de ti, eu me posiciono em fé, mesmo sem enxergar absolutamente nada ao meu redor, que comprove aquilo que o meu coração já decidiu acreditar, porque está escrito na tua palavra: ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E mesmo que tudo pareça parado, eu escolho confiar que o Senhor já está agindo em silêncio, trabalhando nos bastidores da minha vida, preparando respostas que vão ultrapassar qualquer entendimento humano. Então, não permita que eu me distraia, não permita que eu desista agora, porque sair desta oração pode ser abrir portas para o desespero tomar conta. Mas eu declaro, eu fico, eu permaneço, eu insisto e escrevo agora nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Jesus, enquanto o mundo exige pressa, eu me rendo ao teu ritmo, porque está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E mesmo que a ansiedade tente me dominar, mesmo que a espera pareça longa demais, eu me lembro que o teu tempo não falha, não atrasa, não se confunde, ele é perfeito em cada detalhe. Então, acalma o meu interior, silencia a minha mente, fortalece minha confiança, porque enquanto eu descanso, o Senhor continua operando, movendo situações invisíveis, alinhando caminhos que eu nem imagino. E se você está ouvindo isso agora, não ouse sair dessa oração, porque esse pode ser o exato momento em que tudo começa a se transformar. Escreva com fé. Eu creio mesmo sem ver. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei entender tudo com a minha própria lógica, quis respostas rápidas, quis sinais imediatos, mas hoje eu me rendo completamente, porque está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu abro mão do controle, eu solto aquilo que eu não consigo resolver, eu entrego aquilo que me causa angústia, porque sei que o Senhor já está preparando algo muito maior do que aquilo que eu pedi. E se eu sair agora dessa oração, eu posso perder o fortalecimento que minha alma precisa neste exato instante. Então eu escolho permanecer escrevendo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Jesus Cristo, entra agora nas áreas da minha vida onde tudo parece travado, onde não há resposta, onde o silêncio parece gritar mais alto que qualquer palavra, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é isso que eu faço agora. Eu clamo com intensidade, com urgência, com toda a minha força, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, mesmo que eu ainda não esteja vendo. Então, quebra toda dúvida, destrói toda incredulidade, porque quem sai dessa oração agora pode estar permitindo que o medo vença, mas quem permanece ativa o impossível, então declare com ousadia: o Senhor já está trabalhando por mim. Pai, eu sei que enquanto eu descanso, o Senhor luta minhas batalhas, porque está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E mesmo quando eu não sei o que fazer, mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor continua agindo com poder, abrindo portas onde não há saída, criando caminhos no deserto, trazendo respostas que ninguém poderia prever. Então eu rejeito toda inquietação, rejeito toda pressa, rejeito todo pensamento que tenta me tirar dessa posição de confiança. E se você está sentindo vontade de sair agora, resista, porque isso não é por acaso. Escreva com fé: Deus está lutando por mim agora. Jesus fortalece minha esperança, porque muitas vezes o cansaço tenta me fazer parar, tenta me convencer de que nada vai mudar. Mas está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E eu recebo essa renovação agora. Eu recebo essa força que vem do alto, porque sei que o Senhor não está parado. O Senhor não esqueceu de mim. O Senhor não abandonou a minha causa. Então eu continuo aqui, firme, conectado, atento, porque algo está sendo liberado neste momento, e quem permanecer até o fim dessa oração não sairá da mesma forma. Declare agora: minhas forças estão sendo renovadas. Senhor Jesus,
Eu sei que existem coisas sendo alinhadas agora, pessoas sendo tocadas, situações sendo transformadas, portas sendo abertas, mesmo sem que eu perceba, porque está escrito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo aquilo que parece ruim, mesmo aquilo que eu não entendo, está cooperando para um propósito maior. E eu escolho confiar, eu escolho acreditar, eu escolho permanecer, porque sair dessa oração agora pode significar interromper um processo espiritual poderoso. Então escreva com fé inabalável: tudo está cooperando para o meu bem. Jesus Cristo, entra com teu poder onde há impossibilidade, porque está escrito: para Deus nada é impossível. E se não há saída aos meus olhos, para o Senhor há infinitas possibilidades. Então eu rejeito toda visão limitada, rejeito todo pensamento negativo, rejeito toda palavra contrária e me posiciono em fé, porque sei que o Senhor já está preparando respostas que vão surpreender até aqueles que duvidaram. Então eu não vou sair dessa oração, eu não vou abandonar esse momento, porque algo sobrenatural está sendo gerado agora. Escreva com convicção: o impossível já começou a acontecer. Senhor, guarda minha mente contra toda ansiedade, porque está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. Então eu coloco diante de ti cada preocupação, cada medo, cada insegurança, e escolho descansar, porque sei que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Enquanto eu confio, o Senhor age. Enquanto eu permaneço, o Senhor move céus e terra ao meu favor. Então não me deixe sair desse ambiente de fé, não me deixe interromper esse fluxo espiritual, porque algo está sendo liberado agora. Escreva com fé: eu descanso e Deus age. Jesus, neste momento eu me apego ainda mais à tua promessa, porque está escrito: ainda que a visão tarde, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Então eu não desisto, eu não recuo, eu não abandono, eu permaneço firme, confiante, determinado, porque sei que o Senhor já está preparando cada detalhe da resposta que eu preciso, no tempo certo, da maneira perfeita. Então eu continuo aqui, conectado, vigilante, cheio de fé, porque sair agora não é uma opção. Eu escolho permanecer até ver o cumprimento da promessa e declaro com toda a minha força: eu creio no tempo perfeito de Deus Jesus Cristo. Nesta noite, eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, com a alma exposta, sem máscaras, sem reservas, pedindo que o teu cuidado desça sobre a minha casa como uma cobertura invisível que nenhum mal consegue atravessar. Porque está escrito na tua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu me apego a essa promessa com toda a minha força, declarando que este lar não é terreno abandonado, não é espaço de medo, não é território de perturbação, é lugar guardado, é território protegido, é ambiente onde a tua presença reina com autoridade absoluta. Então não saia desta oração agora, porque sair nesse momento é abrir brechas que você nem imagina. Permaneça firme e declare nos comentários: minha casa está protegida por Jesus, Senhor. Entra em cada cômodo desta casa agora, percorre cada parede, cada porta, cada janela, cada espaço onde meus olhos não alcançam, mas o teu olhar tudo vê, porque está escrito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E eu creio que nada passa despercebido diante de ti. Então, visita cada canto, quebra toda influência negativa, desfaz toda a carga pesada, limpa toda a energia que não vem de ti, porque eu não aceito viver em um ambiente carregado. Eu não aceito que a paz seja roubada. E se você está ouvindo isso, não ignore, porque ignorar pode custar a tranquilidade da sua família. Então, escreva agora: Jesus está visitando a minha casa neste momento.
Protege, Senhor, cada pessoa que mora aqui, cada vida que está debaixo deste teto. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda o coração, porque está escrito que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu clamo para que nenhuma ideia destrutiva encontre espaço, que nenhum pensamento de medo, ansiedade ou desespero crie raízes, que toda confusão seja dissipada agora, porque a tua presença traz ordem, traz clareza, traz direção. E não permita que distrações façam você sair dessa oração, porque é aqui que a proteção está sendo liberada. Declare com fé: minha mente está sendo guardada agora. Que a tua presença, Jesus, seja como um manto vivo sobre mim nesta noite, cobrindo não apenas o corpo, mas envolvendo a alma, trazendo um descanso que não depende das circunstâncias, porque está escrito que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu tomo posse dessa palavra agora, rejeitando toda insônia, todo medo noturno, toda inquietação que tenta roubar o descanso, porque esta noite não será como as outras. Esta noite será marcada pela tua intervenção. Então não saia agora, porque você está entrando em um momento decisivo. Escreva com convicção: hoje eu dormirei em paz total. Afasta, Senhor, tudo aquilo que tenta se aproximar com intenções ocultas, toda inveja, toda palavra lançada contra mim, toda energia negativa enviada de forma consciente ou inconsciente, porque está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu declaro essa proteção sobre mim e sobre os meus. Nenhum mal prevalecerá, nenhuma armadilha terá efeito, nenhuma seta encontrará destino, porque estamos debaixo da tua guarda. E se você acredita nisso, não fique calado, porque o silêncio muitas vezes fortalece o ataque. Declare agora: nenhum mal vai me atingir, Senhor Jesus. Coloca anjos ao redor desta casa. Posiciona guardiões espirituais em cada entrada, em cada saída, em cada direção. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu me apego a essa verdade com toda a intensidade, crendo que não estou sozinho, que há uma proteção invisível operando agora, que há um cerco espiritual sendo levantado ao redor deste lugar. E não cometa o erro de achar que isso é apenas palavras, porque enquanto você permanece aqui, algo real está acontecendo. Escreva agora: minha casa está cercada por proteção divina. Guarda também, Senhor, os meus pensamentos mais íntimos, aqueles que ninguém vê, aqueles que surgem no silêncio, porque muitas batalhas começam dentro da mente, e está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência. Então eu entrego cada ideia, cada dúvida, cada medo, cada insegurança, e peço que o teu Espírito alinhe tudo conforme a tua vontade, que não haja espaço para confusão, que não haja espaço para mentira, porque a verdade liberta. E se você sair agora, pode perder esse momento de libertação. Então declare com coragem: minha mente pertence a Deus. Que toda palavra negativa que já foi lançada sobre esta casa seja anulada agora. Que todo decreto de derrota seja quebrado. Que toda voz contrária seja silenciada, porque está escrito que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então eu tomo essa palavra como escudo, como defesa, como decreto espiritual, e não aceito mais viver debaixo de palavras que não vêm de ti, porque a tua voz é a única que define o meu destino. Então permaneça firme e escreva: nenhuma palavra contra mim terá poder. Senhor, estabelece aqui um ambiente de paz contínua, não apenas por alguns momentos, mas de forma constante, permanente, visível, perceptível, porque está escrito que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos.
Então eu clamo para que essa paz invada este lugar agora, que ela se torne dominante, que ela prevaleça sobre qualquer agitação, sobre qualquer tensão, sobre qualquer inquietação, e não deixe que distrações te afastem, porque sair agora pode interromper algo que está sendo construído dentro de você. Declare com firmeza: a paz de Deus está dominando minha casa. Jesus Cristo continua operando neste ambiente, continua fortalecendo cada vida, continua sustentando cada área que precisa de cuidado, porque eu confio que enquanto eu permaneço aqui, algo invisível está sendo alinhado, algo profundo está sendo transformado, algo poderoso está sendo estabelecido, e eu não vou sair, eu não vou desistir, eu não vou interromper esse momento, porque eu sei que há um propósito sendo cumprido agora. Então, se você chegou até aqui, não pare, não interrompa, escreva com toda a sua fé: ficarei até o fim e minha casa viverá proteção constante. Agora eu me deito em paz. Mas não é uma paz vazia, é uma paz que nasce da certeza viva de que tu estás aqui, Jesus Cristo, olhando cada detalhe que ninguém mais vê, sondando o que está escondido dentro de mim, sustentando minha alma enquanto o mundo se cala e a noite se aproxima. Porque está escrito na tua palavra que tu guardas aquele cuja mente está firme em ti e o conservas em perfeita paz, conforme diz o profeta. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, e é nessa promessa que eu me agarro agora, sem soltar, sem recuar, sem permitir que a dúvida me arraste para longe da tua presença que me envolve nesse instante. Eu não estou sozinho, ainda que o silêncio tente me convencer do contrário, ainda que pensamentos tentem me oprimir, porque a tua palavra declara com força que jamais me abandonarás, dizendo: não te deixarei, nem te desampararei, e eu me apego a isso com toda a intensidade do meu ser, recusando qualquer voz contrária, porque sei que és um Deus presente, um Deus que entra na minha casa, que pisa neste ambiente agora, que observa cada canto e não permite que o mal se esconda onde a tua luz chega. Então permanece aqui, continua andando ao meu redor enquanto eu descanso sob o teu olhar atento, cuidando de cada detalhe da minha vida, mesmo daqueles que eu não consigo enxergar. Tu ages de forma invisível, organizando caminhos, desfazendo armadilhas, fechando portas que poderiam me destruir, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu me recuso a duvidar disso, mesmo quando não entendo, porque sei que o teu cuidado não falha, o teu plano não se perde, e agora eu declaro com firmeza. Escreva nos comentários: Jesus está cuidando de tudo, porque se você sair dessa oração agora, estará abrindo espaço para a ansiedade dominar. Mas permanecendo aqui, você fortalece sua fé contra tudo que tenta te derrubar, renovando minhas forças quando já não tenho mais energia para continuar, quando o peso do dia tenta esmagar minha mente e meu coração. Porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, e eu tomo posse dessa palavra agora. Eu me levanto espiritualmente mesmo estando deitado, eu recebo uma nova força que não vem de mim, mas de ti. E não cometa o erro de abandonar esse momento, porque aqui algo está sendo reconstruído dentro de você que o mundo não pode oferecer, preparando um novo amanhecer. Ainda que a noite pareça longa demais, ainda que o amanhã pareça incerto, porque a tua palavra declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu me posiciono dentro dessa promessa, rejeitando todo pensamento de derrota, recusando toda voz que diz que não vai dar certo, porque o teu agir não depende das circunstâncias. E se você crê nisso, escreva agora: meu amanhã será transformado, porque permanecer nessa oração pode ser o divisor entre continuar sofrendo ou ver o agir sobrenatural começar a acontecer na sua vida.
Em ti eu descanso, não em minhas próprias forças, não naquilo que posso controlar, mas em ti, que tens domínio sobre tudo, porque está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu venho agora, me entregando por completo, largando o peso, soltando o medo, abandonando a tentativa de resolver tudo sozinho e recebendo esse descanso que não depende do mundo, mas da tua presença que invade meu interior. E não se distraia agora, porque esse é o momento em que algo profundo está sendo alinhado dentro de você. Em ti eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece contrário, porque a tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E eu me rendo a essa verdade agora, deixando de lado minhas próprias conclusões, minhas próprias limitações, e permitindo que tu guies cada passo, cada decisão, cada direção da minha vida. Então escreva: eu confio mesmo sem ver, porque isso ativa algo poderoso dentro de você. Em ti eu entrego tudo, sem reservas, sem esconder nada, sem tentar manter controle sobre aquilo que me machuca, porque sei que tu és poderoso para agir além do que posso imaginar, conforme está escrito, que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E eu libero agora tudo o que estava preso dentro de mim. Entrego minhas preocupações, minhas dores, meus medos, e não saia dessa oração, porque ao permanecer você está fechando portas espirituais que poderiam trazer caos para a sua vida e abrindo caminhos que só Deus pode criar. Se existe algo tentando entrar na minha casa, na minha mente, na minha família, que não vem de ti, que seja expulso agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo, porque está escrito que nenhum instrumento preparado contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. E eu declaro essa verdade com intensidade, tomando posse dessa proteção que me cerca. E você que está ouvindo, escreva: minha casa está protegida. Porque ao declarar, você fortalece essa cobertura espiritual sobre tudo que te pertence. E enquanto eu continuo aqui, conectado contigo, recusando sair dessa presença, reconhecendo que algo está sendo transformado, eu me posiciono com fé, com entrega e com confiança total, sabendo que estás operando mesmo no invisível. E por isso eu reconheço, eu honro esse momento e peço que cada pessoa que chegou até aqui se inscreva no canal para continuar recebendo essas orações que fortalecem, que levantam, que transformam vidas, porque aquilo que começou agora não pode parar. E eu declaro que essa conexão permanece viva, intensa e constante. Amém. Que esta noite seja um recomeço silencioso dentro de você. Um momento onde a paz substitui a ansiedade e a confiança ocupa o lugar do medo. Deus continua trabalhando, mesmo quando seus olhos se fecham, e ao acordar, você pode ter certeza, algo já começou a mudar. Se essa oração tocou o seu coração, se inscreva e permaneça conosco. Você não precisa caminhar sozinho. Aqui, seguimos juntos, em fé, confiando no cuidado de Deus a cada novo dia e a cada noite entregue nas mãos dele.